Olá, turma, tudo bem? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre o adjunto adnominal, tá? Mas para falar sobre o adjunto adnominal, a gente vai precisar lembrar de algumas classes gramaticais, tá? Então, assim, o que é o adjunto adnominal? É a função sintática de algumas classes gramaticais, ok? Numa oração, quando você tem ali as palavras, né, uma ao lado da outra, você se utiliza dos substantivos, dos verbos, não é isso? Então aí você tem classes gramaticais, tá? Dos artigos, dos pronomes, não é? Numeral, de adjetivos. Então você pega essas palavras e cria lá a sua oração. A minha casa é bonita. Simples. Então você tem a, que é artigo, você tem minha, que é pronome possessivo, você tem casa, que é o substantivo, né? A minha casa é o que é o verbo de ligação, né? Bonita, minha casa é bela, é grande, enfim, você se utilizou de um adjetivo. Então reparou? Você utilizou aí todas as classes gramaticais, né? Cada palavrinha pertencendo a uma classe gramatical. Agora, qual é a função dessa palavra em determinada posição que ela ocupe na oração? Porque olha só, você pode ter um substantivo exercendo a função de sujeito, né? E você pode ter um artigo e um pronome exercendo a função de adjunto adnominal. Por quê? Porque eles vão aí, além de acompanhar, eles vão especificar, determinar, eles vão apontar para a gente o substantivo na oração. Então, é sobre isso que eu vou explicar. Já estou até explicando, né? Aí eu quero que você preste atenção nos exemplos que eu trouxe. Inclusive, exemplos do seu livro. Então, você já pega o livro 3, né? E a gente vai... Eu peguei um trecho ali do livro para você acompanhar e a partir daí você fazer os exercícios, ok? Então, acompanhe aqui, por favor. Então, vamos lá. A princípio, eu tenho aí o conceito, né? Do que é o adjunto adnominal. Então, como eu falei, é um termo, né? Uma palavra que pertence aí a uma classe gramatical que vai exercer a função de caracterizar ou determinar o substantivo da oração, tá? Se ele é um adjunto adnominal, não tem verbo, ele não tem um intermédio de verbo, ele não está se referindo a verbo. Ele se refere, então, ao substantivo. Esse nome aí, adjunto, significa estar junto, tá? E adnominal é justamente se referindo a este nome, a este substantivo, tá? Então, o adjunto adnominal é a função que um adjetivo pode exercer na oração. Aí, vamos lá, pensa comigo. Se eu digo assim, né? A minha casa é bonita, bonita não é adjetivo? Sim, correto? Mas bonita, nessa frase que eu formei, vai ser adjunto adnominal? Não. Então, percebeu? Por que a gente precisa saber a função de cada um? Porque dependendo da posição desse adjetivo na oração, ele vai ter outra classificação. Nesse caso aí, a minha casa é bonita, o bonita não é adjunto adnominal, mas ele é o quê? Ele é um predicativo do sujeito, porque ele se refere ao sujeito e está ligado por um verbo de ligação, que não é um verbo de ação. Então você percebe que tem classificações diferentes para as posições de cada palavra na oração? Então é isso. Então, para ter função de adjunto adnominal, pode ser um adjetivo, uma locução adjetiva, pode ser um artigo, pode ser um numeral ou ainda um pronome, tá? A questão é, o adjunto adnominal, uma dessas classes vai ser adjunto adnominal porque virá sempre se referindo ao substantivo, ou seja, ao lado do substantivo, tá? Então, observa aí, na página 18 do seu livro, pega lá, né? Espero aí que você já esteja com ele, senão você pega lá que dá tempo. Então, nessa página 18, você tem um trecho aí. Aí o que eu fiz? Eu coloquei as palavras em azul e algumas palavras de vermelho,
tá? E já já eu vou falar quem é quem. Então vamos ler esse pedacinho aí. Observe. No Brasil, 63 pessoas negras são assassinadas todos os dias. Jovens do sexo masculino são as maiores vítimas dessa violência. É hora de encarar os fatos, né? O racismo está na raiz desse problema. Você também é responsável por essa mudança. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. A chance de um homem negro ser vítima de homicídio é 12 vezes maior que a de um homem branco. Então você percebe aí que esse texto faz parte de uma campanha que está aí no seu livro, né? E veio muito a calhar com o que está acontecendo hoje no mundo, né? Essas manifestações todas, essa questão aí do preconceito que impera na vida do ser humano, né? E precisa ser vencido isso. Eu e você, cada um de nós temos a nossa parte a fazer, né? Então eu achei interessante, porque realmente o texto trouxe o livro trouxe um texto bem atual e infelizmente aí bate com a situação atual, né? Que nós estamos vivendo aí, vendo aí nos noticiários. Então assim, o que eu quero que você atente agora é essas palavras que estão em azul e as palavras que estão em vermelho. Então olha só, as palavras que estão em azul, se eu pergunto a você qual é a classificação gramatical delas: pessoa, dia, jovens, vítima, fatos, racismo, mudança, homem. E aí, qual seria, o que você me diria? Qual é a classificação dessas palavras que estão em azul? São substantivos, correto? São substantivos. Se não lembra o que é substantivo, então a gente precisa lembrar, né? Tudo que a gente consegue atribuir um nome, tudo que existe e que a gente atribui nome é um substantivo, né? Todo ser que recebe ali uma nomenclatura é um substantivo, seja simples, composto, abstrato, concreto, tá? Então, pessoa existe, jovem existe, o dia existe, vítima existe, o racismo existe, então são substantivos. Agora, tudo que vem caracterizar esses substantivos, eu coloquei de vermelho, ok? E aí, nós podemos encontrar, né, adjetivos, podemos encontrar artigos, podemos encontrar pronomes, podemos encontrar numeral, tá? Então, observa isso. Que palavra vem junto do substantivo? Por exemplo, qual é a palavrinha que está junto de pessoas? Negras. Negras, então, caracteriza, não é um adjetivo? Então negras caracteriza pessoas. Se negras está junto do substantivo pessoas caracterizando, é porque ela está na função de adjunto adnominal, tá? Então, as palavras que estão aí em vermelho, todas elas são adjuntos adnominais. Então, você tem negras, todos, os, que é pronome, né, indefinido. Você tem do sexo masculino, você tem as maiorias, você tem na raiz, né? Você tem ali de um jovem e negro, de artigo indefinido, tá? Então, reparou? Palavras, né, fazem parte da classe gramatical, mas por estarem ao lado do substantivo na oração, elas exercem a função de adjunto adnominal, tá? Bom, os termos destacados se referem a quais substantivos? Aí eu coloquei aí, né? Referem-se aos substantivos: pessoas, dias, jovens, vítimas, fatos, racismo, mudança, jovem, homem, chance, homem. Isso aí tá no seu livro, tá? Eu tô só lendo aqui para poder te orientar com relação ao que é o que. Não sei se essa parte ficou embaralhada aí para você ver, mas também está no seu livro. O termo que exerce a função de adjunto adnominal pode ser um adjetivo, aí tem lá, ó, negras, maiores como exemplo, ou locução adjetiva do sexo masculino, um artigo, os, as, uma, um numeral, 23, ou um pronome, todos, essa, viu? Então, se você volta lá no exemplo, você encontra elas, tá? Outros exemplos. O amigo inovador
ele enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então, você tem uma outra frase, agora isso aí não está no seu livro, tá? É só para você identificar aí comigo. Bom, os substantivos amigo, trabalhos e amigo são núcleos do sujeito, correto? Aí tá dizendo que são núcleos do sujeito e núcleos do objeto direto e do objeto indireto. Então, vamos entender isso aí. Olha só, o amigo inovador, então eu tenho um sujeito aí, o amigo inovador, tá? Quem é o núcleo do sujeito? A palavra amigo, porque é a parte mais importante do sujeito. E inovador? Inovador é característica dele. Se inovador está ao lado dele, é porque inovador exerce a função aí de adjunto adnominal, entendeu? Então, o amigo inovador, olha o verbo, enviou. Então, enviar aí é um verbo, quem envia alguma coisa a alguém ou para alguém. Então, você tem o verbo transitivo direto e indireto, tá? Enviou 2 longos trabalhos, olha só, então você tem o objeto direto aí, por isso que trabalho é o núcleo do objeto direto. A quem? Ao seu amigo de infância. Então, esse amigo aí é o núcleo do objeto indireto, porque ao é preposição, tá? Então, organize isso aí e separa. É interessante que assim, não fica só ouvindo. Eu falo, eu explico, mas a ideia é que você escreve essa frase no seu caderno e tenta separar ela. Faz aquela separação. O amigo inovador, faz um traço aí. Isso aí é o quê? Sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Amigo. Entendeu? Você mesmo vai fazendo essa classificação, vai fazendo essa separação. Por quê? Você visualiza e entende melhor, tá? Então, faça isso. Não fica só me ouvindo, porque eu sei que a gente ouve e daqui a pouco esquece, né? Então, a gente precisa praticar, tá bom? Então, vamos lá. Ao redor de cada um desses substantivos, agrupam-se os adjuntos adnominais. Então, viu o que eu falei? Amigo, trabalhos e amigo. Então, o que caracteriza amigo? Inovador. Então, inovador é adjunto adnominal, certo? Aí você tem lá o artigo o, né? Porque também está indicando o amigo. Então, o também funciona como adjunto adnominal. E o adjetivo inovador, referindo-se ao amigo. O número 2, logo depois do verbo, ó. Mas repara que esse 2 longos, o quê? Trabalhos. Então, o que é 2 longos? Trabalho, se refere a trabalho, tá? Então, também é adjunto adnominal. O artigo o em ao, porque na verdade essa preposição ao é a junção, né, do artigo mais a preposição, tá? O pronome adjetivo, que é o seu, e a locução adjetiva de infância. Então, tudo isso aí representa o quê? Adjunto adnominal de amigo, lá do final da frase, tá? Então, assim, a princípio parece confuso? Parece, não vou negar. Mas é por isso que você precisa agora organizar as ideias, separando todas as palavras, todas as classes da oração. Isso requer o quê? Trabalho, prática, exercício, né? Só ficar olhando e, entendi, não vai te ajudar. Então, você precisa praticar. Você vai fazer os exercícios do livro, você vai pegar os próprios exemplos que eu trago aqui, escreve no seu caderno, tenta você fazer essa separação, né? A gente está falando de adjunto adnominal, mas começa a sublinhar o que é sujeito, o que é núcleo do sujeito, o que é verbo, qual é a transitividade desse verbo, tem objeto, é direto, não é? Tem preposição, circula, entendeu? É dessa forma que você vai fazendo a análise e vai entendendo essa questão toda de análise sintática, tá? Deixa eu ver o que eu botei aqui. Você vai fazer aí o exercício da página 19, tá? Esses 2 links não são 2 textos que a gente vai trabalhar eles, tá? Mas você não precisa, você pode até acessar para ir lendo, para conhecer o assunto, mas não precisa trabalhar ele agora não. O que agora você vai precisar fazer é isso aqui, ó, página 19, tá? Deixa esses 2 links. Se é lógico, você quiser ler à tarde, tá aí tranquilo, pode ler, não tem problema nenhum. Mas a atividade mesmo eu ainda vou disponibilizar, tá? Então, o que é mais importante agora é isso aqui, ó, fazer a página 19, tá bom, gente? Então, deixa eu voltar pra cá. Então, é isso. Aí a gente vai se falando aí na nossa videoconferência, no fórum, tá?
e nas próximas aulas aí que nós teremos, tá bom? Tchau, tchau!